Fala, turma, beleza? Estamos aqui novamente para falar sobre o livro Lavagem Cerebral de Pablo Marçal. Estamos falando da primeira toxina, a autoimagem, e iremos falar agora sobre aversão. Só existe a aversão porque a versão correta de algo ou alguém foi instalada de forma errada. Um exemplo muito bom que o livro nos traz é que o trabalho é bom, mas você trabalha em algo que não gosta. Neste momento, verificamos o seguinte: o trabalho é bom seria a versão correta, mas você trabalha em algo que não gosta. Então, isso aqui é a versão errada. A aversão, ela só vai existir porque a versão correta de algo ou alguém foi instalada de forma errada. De acordo com o dicionário, a aversão é o excesso de repugnância direcionado a alguém ou a alguma coisa. Como exemplo, podemos citar o seguinte: ódio ou rancor ou aversão por pessoas mentirosas. Então, você tem ódio ou rancor, seria uma aversão ao trabalho, é um exemplo que ele deu. E aversão por pessoas mentirosas. Isso é um outro tipo de exemplo de aversão. A aversão pode trabalhar com experiências traumáticas. Essas experiências, elas podem produzir em você sensações de repugnância. Essa repugnância, ela pode ser por alguma pessoa ou pode ser por alguma coisa. Como exemplo, nós temos o sócio ou então o seu trabalho. É um exemplo de repugnância por uma pessoa ou um exemplo de repugnância por algo. Você teve uma experiência traumática em alguma sociedade que você fez. Pode acontecer muitas vezes de você ter um sócio e o seu sócio ele não consegue lidar com o dinheiro e por algum motivo pode haver algum tipo de desvio. Isso já aconteceu muito, temos muitos exemplos por aí. Ou então a sua experiência traumática em relação ao seu trabalho. Como exemplo, você pode pegar todos os dias um ônibus lotado para trabalhar em algo que você não gosta. De repente, aquele trabalho ele é até bom, mas para você não é. Então, você cria uma repugnância. Isso gera uma experiência traumática. Uma outra coisa muito importante que temos sobre a aversão é que você se torna escravo. E aí você se perguntaria: escravo de quê? Escravo de quem você tem aversão. Isso porque você pode ficar se desviando dessa pessoa, o que pode muitas vezes acontecer. Um exemplo: aqui é uma rua e você está passando aqui. Você encontra aquela pessoa com quem você tem um certo tipo de aversão. O que é que muitas vezes pode acontecer? Você desviar dessa pessoa pegando uma rota alternativa. Ou então, se passar por essa pessoa, ficar um clima muito ruim. Você provavelmente pode passar o dia todo pensando nesse encontro. E isso faz com que você carregue essa pessoa nas costas. Esse carregar nas costas pode durar por dias, meses ou anos. Uma coisa muito importante sobre a aversão é referente ao mecanismo de defesa. Muitas vezes pensamos que a aversão ela é um mecanismo de defesa, só que ela não é um mecanismo de defesa. Isso porque não faz sentido ficar gastando energia em ter que passar a vida desviando de pessoas. Foi como o exemplo que eu dei agora, em que você passa por uma pessoa, o caminho é esse daqui e você acaba tendo que desviar porque não quer passar por aquela pessoa. Mais uma vez, a aversão, ela vai trazer um outro tema muito importante, que é referente ao medo. O autor fala o seguinte: enfrente o medo em relação à aversão. E aí ele nos traz alguns conceitos. A sua aversão está relacionada ao seu medo. Vença a aversão que você tem de alguém. Você tem mais a aprender enfrentando a sua aversão. São três dicas top que eu achei do autor, porque aí você acaba de criar uma direção. Se você tem aquela pessoa e você tem que passar por ela, o que é que ele fala sobre isso? É que sua aversão por essa pessoa é como se fosse um medo. Você realmente tem medo dessa pessoa? Essa pessoa te causa medo? Sim ou não? E se essa pessoa não te causa medo, mas você tem a aversão dela, está na hora de você começar a vencer essa aversão. Enfrentar este suposto medo que você tem por uma pessoa
você vai ganhar uma experiência muito grande. E essa experiência pode no futuro ser contada a outras pessoas, pessoas que provavelmente têm o mesmo medo e a mesma aversão que você. E aí você, ao ensinar para outras pessoas, elas vão ver que isso aqui não é um monstro. É apenas uma pessoa em que você teve um questionamento não resolvido e que neste momento você resolveu e ganhou experiência por isso. E para finalizar essa parte de aversão, é a instalação. É a versão correta que foi instalada de forma errada. Mais uma vez, citamos o exemplo do seu trabalho. Você pega um ônibus todos os dias para ir para o seu trabalho. O trabalho é algo bom, mas você não gosta desse trabalho. E como você não gosta, você acaba criando uma aversão para este trabalho, fazendo com que você tenha instalado em sua mente um conceito errado. Muitas vezes, esse conceito ele é instalado na totalidade, ou seja, para qualquer tipo de trabalho, quando na verdade ou você não foi feito para esse trabalho, ou talvez tenha acontecido alguma coisa que você não gostou, ou este trabalho pode estar pagando um valor abaixo do que você esperava, ou você pode estar muito mais preparado para este trabalho e você não está tendo o devido valor que você acha que merece. Podem ser várias coisas instaladas de forma errada na sua mente, quando na verdade este trabalho aqui, ele poderia ser simplesmente melhorado e você transformado ele em algo positivo. Vamos agora para os tratamentos que o autor nos traz. O tratamento ele vai ser feito em duas etapas e eu vou levar agora para a planilha. Chegando agora na planilha lavagem cerebral, iremos até o item número 5. Estamos agora diante do que o autor sugere como tratamento. Estamos no item aversão, toxina número 5. A pergunta que o autor faz é a seguinte: qual aversão veio à sua mente no momento em que você começou a ler o livro? Ou então, no momento em que você começou a assistir a este vídeo? E o que ele falou em seguida foi: o que fazer para instalar a versão correta? Turma, vê só, a tarefa do livro, ela se resume a esses dois. Só que eu fiz o seguinte, eu inseri mais duas opções. Qual aversão veio à sua mente? Você vai lá e preenche uma. Pode ser aqui ou pode ser numa folha de caderno ou em algum tipo de bloco que você faz o controle. Abaixo, você vai preencher o que fazer para instalar a versão correta. Digamos que você tenha uma aversão ao seu trabalho. O que você pode fazer para mudar essa aversão aqui? Você vai lá e preenche. Se para você conseguir um outro emprego seria mudar, tranquilo. Se para você trabalhar em uma outra profissão seria uma mudança, você preenche. Caso você tenha mais algum outro tipo de aversão, você vai preencher aqui. E aí você preenche também como você vai resolver essa aversão. Outra aversão e o que você vai fazer para instalar a versão correta. E na medida que você for concluindo essas tarefas, você vai preenchendo e marcando o OK também. E assim você vai criando o seu portfólio de toxinas, tarefas e resoluções. E aqui o que você já fez. Conforme informado, estamos na toxina número 5. O livro, ele nos fala sobre 110 toxinas. Estamos trabalhando agora a quinta, então a jornada será longa. O ideal é que a cada toxina que nós estamos trabalhando, você já vá tentando resolver essas tarefas. Por que isso é importante? Para que não acumule. Eu já informei em vídeos anteriores o seguinte: na parte de cima da planilha, nós temos as toxinas pendentes e as toxinas concluídas. Por que é bom que você já vá preenchendo na medida em que você vai lendo o livro? Pela seguinte questão: digamos que você se conectou a uma pessoa, a um amigo. Você vai lá e preenche. Ok. Você percebeu o seguinte: estamos com as toxinas pendentes 96,43 e as toxinas concluídas 3,57. Digamos que você começou a fazer uma atividade física. Você vai lá e preenche praticando atividade física. Se você começou a fazer uma atividade física, é normal que você também tente melhorar a alimentação, porque uma coisa vai estar ligada à outra. A partir do momento que você começou a mudar a alimentação, você vem aqui no final e preenche OK. Pronto, temos agora 89,29% pendentes e 10,71% concluídos. Só que
Conforme já dissemos, nós temos outras toxinas: alienação, ambição, apatia. Se você vai lá e diz o seguinte: a partir de hoje eu vou acordar sorrindo, você começou a fazer isso, sentiu que está seguro nessa tarefa, preenche com OK. E aí você vai vendo que vai diminuindo e vai aumentando esse, certo? Pronto, turma. Finalizamos mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Trabalhamos agora a toxina aversão e no próximo vídeo iremos trabalhar constrangimento. Valeu e até a próxima.